Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. O tema hoje do sermão é oração por mais frutos. Você já orou e já pediu a Deus que Ele dê mais frutos, que você possa ver mais frutos da graça, da presença, da bondade dEle na sua vida? E quais são esses frutos que você tem buscado? Hoje nós vamos meditar e nos lembrarmos de buscarmos 3 frutos, 3 virtudes na vida cristã: sabedoria, perseverança e alegria. Colossenses 1, versículos 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, também nós, Paulo, Timóteo e Epáfras, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças a Deus que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Meus irmãos, já imaginou você comprar um computador bem poderoso, o último de linha, o melhor processador que existe, aquela memória RAM que deixa o computador rápido, aquele SSD e assim por diante. Todas aquelas configurações que tornam o seu computador espetacular. Mas você usa ele apenas para acessar mídias sociais, assistir filme, seriado, de vez em quando escreve um texto lá num editor e joga paciência. Seria um desperdício, não seria, uma máquina dessa? Você não precisa de uma máquina dessa. Você estaria desperdiçando tudo o que ela poderia fazer. Você já pensou se você tivesse todo o recurso, para isso, e você comprasse aquele belíssimo carro esportivo que você vê assim, nos filmes do James Bond, você vê naquelas revistas, aqueles carros, você sabe que você nunca vai colocar a mão neles? Aquele carro esportivo, todo rebaixado, poderoso. E aí você traz ele aqui para Viçosa. Nas nossas ruas, cheio de paralelepípedo, esburacado, com terra, cheio de morro. Na minha garagem não teria como entrar esse carro, seria impossível, ele ficaria entalado lá. Não é só por esse motivo que eu não tenho um carro desse, Mas seria um desperdício, é um desperdício um carro desse, na nossa situação. Ou imagina você adquirir aquela mudinha daquela planta preciosa, rara, difícil de conseguir, que você tem sonhado com ela há muito tempo para colocar na sua casa, no seu jardim ou num terreno, e você consegue aquela muda, você caçou ela. Talvez como o Afonso nas suas andanças por aí, ele sempre sai preparado para não perder essa oportunidade. Porque às vezes ela aparece quando a gente menos espera. E você achou aquela planta especial, aquela mudinha. Mas aí você chega em casa e coloca ela num terreno que não foi preparado para isso. Você não preparou aquela terra não tem os nutrientes necessários para ela.
ela não é aguada com a frequência necessária, a incidência solar ali ou é exagerado ou em escassez, e toda aquela expectativa, o potencial daquela planta é desperdiçado. Que tristeza isso, né? Que tristeza. O nome disso é desperdício. Desperdício. E essas imagens, elas podem ser metáforas da vida cristã. Quando nós não entendemos a vontade de Deus e o poder de Deus, o poder do Evangelho, quando colocamos essa nova vida que nós recebemos num vasinho bem pequeno, bem apertadinho, aquele vasinho que meio que sufoca e não deixa essa planta crescer, não deixa ela se desenvolver, florescer, dar os seus frutos. É mais ou menos isso. Aquele vaso é pequeno, é apertado demais, é muito delimitado para essa nova vida exuberante que está para se desenvolver e florescer com todo o seu potencial. Em mim, você e em nossa comunidade. E Paulo está falando isso para esses cristãos. Eles são novos cristãos, novos na fé. E ele está falando isso, agora que vocês receberam a Cristo e vocês andam com Jesus, vocês estão num compromisso, numa aliança com Ele, vocês são amigos de Jesus. Agora que isso aconteceu, agora que os céus invadiram o interior de vocês, o céu visitou vocês, e o céu invadiu o interior de vocês, derramando fé, derramando amor, esperança no Espírito. Agora que esses dons já desceram e habitam no coração de vocês, meus irmãos, agora que tudo isso já aconteceu, é hora de experimentar e explorar todo o potencial dessa nova vida que vocês receberam. Ou seja, quando a gente recebe tudo isso, não acabou. Agora começa a vida. Agora a gente começa a viver para valer. Agora Agora o que Paulo está falando e convocando é, irmãos, esse é o convite. Vamos extrair o melhor que a vida pode nos dar. Olha que convite legal. Vamos extrair o melhor que a vida pode nos dar. Agora, existem alguns adversários, né? Segundo o N.T. Wright, tem várias publicações dele na Ultimato, ele é familiar de muitos de nós. Ele diz que o mundo tenta nos convencer de duas mentiras sobre a intenção de Deus, a intenção que Ele tem no nosso relacionamento humano, no nosso comportamento humano. A primeira mentira é que Deus não quer que nós tenhamos prazer nessa vida. É uma mentira. E às vezes uma mentira muito bem comprada pelos crentes. Só que essa mentira é uma tragédia quando a gente compra ela. Às vezes a gente até conhece, né, aquelas listas, né, do crente, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso. E dá a ideia daquela vida tediosa, né, aquela vida chata, aquela vida insuportável, aquela vida que não pode nada, aquela vida que parece que Deus é inimigo do prazer, sendo que Ele é o autor do prazer. Ele nos criou para que nós possamos desfrutar o prazer. Ele é o dono disso tudo. Ele é o arquiteto disso tudo. Ele nos criou para sentirmos prazer, para deleitarmos nas maravilhas da criação de Deus, no potencial dos nossos relacionamentos, no potencial da sociedade, da comunidade. Mas a mentira é, Deus não quer que tenhamos prazer nessa vida. Tem alguns que às vezes ficam até com medo. Está muito feliz, sentindo muita alegria, né? Isso aqui está meio estranho, né? Não combina muito com crente. Não, pelo contrário. Essa deveria ser a tônica da nossa vida. Nós nos alegramos e desfrutamos desse mundo de Deus
do próximo, nos satisfazemos. E nisso Deus é glorificado. Quanto mais nós nos alegramos em Deus e nas suas boas dádivas, mais Deus é glorificado. A segunda mentira que permeia por aí é que por mais que você se esforce, por mais que você tente, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Eu até escrevi aqui Deus com D minúsculo, porque isso é uma imagem mentirosa de Deus. Por mais que você tente, você nunca vai conseguir agradar a Deus com a sua vida. No final das contas, é como se Deus está sempre lá, pertinho, olhando para você, observando a sua vida, pronto para revelar o seu fracasso. Pronto para caçoar do seu esforço. E pronto para brigar conosco, porque a gente não consegue, a gente não dá conta, a gente não sabe viver como deveria viver. Talvez você se sinta assim, e talvez você tenha essas imagens distorcidas de Deus, elas são completamente distorcidas. Porque a verdade é que Deus nos criou também para se deleitar em nós. Quando Ele nos criou, Ele viu que tudo era bom. E Ele descansou. Ele se deleitou, Ele se satisfez. Deus se satisfez na sua criação. Às vezes você pode pensar assim, mas depois vem a queda e tudo isso acabou. Meus irmãos, não acabou não. Tem um profeta que ele diz algo que às vezes parece até meio estranho. Parece que não combina muito com a mentalidade cristã contemporânea. Porque o profeta Sofonias diz assim: o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele vai ficar muito contente com você. Ele vai renovar você no amor dele. E ele vai se encher de júbilo por sua causa. Você consegue imaginar Deus assim na sua vida? Na sua família? No seu trabalho? Na nossa igreja? Parece uma imagem, às vezes, tão distante do que a gente imagina ou espera. Mas talvez você pode estar pensando assim, não, mas esse povo aqui era um povo muito especial. Era nada. Esse povo não dava nenhum indício de que eles estavam vivendo uma vida agradável a Deus. Pelo contrário, o cenário era o pior possível. Mas Deus faria uma obra tal na vida deles, que o próprio Deus viria a se regozijar no modo que eles iriam viver. Ia se alegrar. E é isso a nova vida em Cristo. Deus se alegrando em nós. Deus se alegrando da nossa vida. Esse é o alvo. Esse é o objetivo. Extrair o melhor dessa vida. O melhor dessa vida. Meus irmãos, eu inverti minhas folhas aqui. Só que quando Paulo está escrevendo para esses irmãos de Colosso, ele lembra que isso só é possível quando a gente passa a considerar Deus. Quando a gente passa a levar Deus a sério. Em todas as coisas. Quando a gente passa a levar a sério o que Deus ordena, como, por exemplo, amar uns aos outros. Porque se a gente tirar isso da equação, fica estranho. Quando as pessoas se tornam cristãs, Deus implanta nelas o sentido da sua presença e do seu amor, da sua orientação e da sua própria força. E esse sentido precisa ser nutrido e desenvolvido. A gente não pode confiar apenas no nosso instinto, porque ele é enganoso. E é aqui que tem o mas. Sempre tem um mas, né? Sempre aparece essa conjunção aí adversativa para estragar a nossa festa, né? Mas o mas que aparece aqui não é para estragar, é pelo contrário. Esse mas aqui que aparece é para que nos lembrar que
apesar das nossas boas aspirações, sabe aquelas aspirações que começam a surgir no nosso coração? Quando elas começam a surgir, e aí a gente vai executar, elas parecem elevadas demais, não é? A gente fala assim, uai, estou muito mineiro, acredito que eu estou falando uai. Me perdi aqui. E sem graça mesmo. Acabei de vir de São Paulo, estou falando uai. Era para estar falando porta aqui, porta, verdade. Ai, perdi o jeito paulistano. Gente, tá bom, lembrando aqui. Quando essas aspirações surgem em nós e começam a brotar, e a gente vai praticar, a gente percebe que elas são muito elevadas e a gente se distancia. E não é esse instinto humano que vai levar nem aquela igreja, aqueles novos irmãos na fé da carta que nós lemos, muito menos nós. Os novos cristãos e a igreja de Jesus precisa compreender que o que está acontecendo agora com a gente. Como que nós precisamos e devemos, com essa nova vida que recebemos de Deus, cooperar com a vida divina que está genuinamente sendo formada dentro de nós, operando. Como que nós participamos nisso? E nesse ponto nós percebemos como que a oração é central na vida cristã. Como que a oração é central? A oração, ela não é aquele último recurso que nós temos. Vocês já viram as pessoas falando assim? Agora, só oração. Agora só falta orar. Oração é como se fosse aquele negócio que você faz o seu planejamento, o seu trabalho, aí você ora, né? Para tudo dar certo. Olha que curioso. Paulo mostra que do começo ao fim, a realidade dessa nova vida cristã que cresce, que dá os seus frutos, uma vida bonita, uma vida virtuosa, essa vida, ela só acontece regada por oração. É como se aquela plantinha que a gente estivesse falando, que precisa dos nutrientes, né, da água, a oração fosse isso na vida do cristão. É a oração que vai nos despertando e que vai nos abrindo para essa nova vida. É a oração que faz com que essas boas intenções surjam em nós. É a oração que orienta o nosso planejamento. É a oração que orienta o nosso trabalho. É a oração que nos leva a perceber e nos leva até o ponto que o salmista disse assim: se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo aquele trabalho. Não só o trabalho do engenheiro civil de colocar aquela casa em pé, mas como o trabalho fundamental de duas pessoas que estão construindo uma família. Se o Senhor não edificar o lar, tudo é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, por melhores que sejam as nossas políticas públicas, as nossas boas intenções, o nosso esforço, né? O nosso conhecimento sobre políticas públicas, a educação, por melhor que tudo isso seja, o salmista lembra, isso é em vão. Em outro salmo ele diz assim: se não fora o Senhor. Depois de ele experimentar toda a bondade de Deus e a obra de Deus na vida dele, ele diz assim: se não fora o Senhor, tudo isso, toda essa vida gasta, teria sido um esforço em vão. Mas a convocação e o que Paulo está nos ensinando a fazer aqui, é lembrarmos que extrair o melhor dessa vida, o melhor que essa vida pode nos dar, nós fazemos isso em oração. É assim que Deus nos conduz. E olha só, se a intenção de Deus é que a vida humana floresça e dê seus frutos, quais são os frutos aqui na vida desses irmãos que Paulo esperava encontrar? O primeiro fruto que ele menciona, eu quero ler com vocês de novo. Eu chamei de sabedoria. Mas olha o que eu estou chamando de sabedoria. Paulo está falando assim, ó, nós, e no plural, né?
é uma comunidade, nós não deixamos de orar por vocês, por outra comunidade, e pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É isso que eu estou pedindo, é isso que eu estou chamando de sabedoria. Sabedoria aqui que Paulo está orando por eles, não é só que eles aumentem o conhecimento deles, estudando, né? Aprendendo coisas. Não é só isso, é algo mais completo. É algo mais completo porque o que Paulo está fazendo aqui é convidando eles para discernirem a vontade de Deus. Uma coisa importante é saber versículo de cor, não é? É saber o contexto dos textos que nós estamos lendo, isso é importante. Mas outra coisa é você conseguir aplicar isso na sua vida. Só saber, só recitar não é suficiente. Só saber e só recitar não nos faz viver bem. É importante, mas não faz isso. Nós precisamos de sabedoria. Como que a gente coloca isso em prática? Na hora que meu filho está quebrando tudo em casa, né? Na hora que ele está super desobediente. Eu preciso saber como que eu ponho isso em prática na hora que o relacionamento com meu pai está horroroso. Na hora que eu não consigo conversar com meu pai mais. Às vezes não suporto ouvir mais meu pai falar. Nossa, meu pai vem com aqueles conselhos lá. O mundo mudou tanto. Como meu pai fica me pedindo umas coisas que eu não quero fazer. Ou sabedoria quando a situação no trabalho é complexa. Como que eu vou me portar diante dessa situação, desse conflito no meu trabalho? Dos meus colegas de trabalho? Ou quando eu discordo de alguma coisa que está sendo feita lá, que eu não acho que aquele negócio é lícito, é correto. Como que eu vou me portar? O que eu vou fazer, né? Como que eu posso agir para melhorar aquele ambiente? Como que eu posso agir para ser bênção na vida de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, né? Por um sofrimento grande? Como que eu posso compartilhar decisões, ajudar as pessoas a tomarem decisões, experiências? Como que eu posso fazer isso com outras pessoas? E Paulo começa a falar isso. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos desse entendimento espiritual. Como se portar em cada lugar? E aí ele diz assim, porque através dessa sabedoria, no versículo 10, que nós vamos poder viver do modo digno do Senhor. Existe uma forma cristã de viver, que honra a Deus. E existe uma forma cristã de viver que desonra a Deus. Ou seja, não deveria existir essa forma, né, que desonra a Deus. Mas muitas vezes os cristãos vivem dessa forma, que não honra a Deus. Nós precisamos aprender como que a gente vive assim. Desde um lugar assim pequeno, né, uma esfera pequena de relacionamento, até algo que envolve mais pessoas, né? Como que a gente faz isso? E aí, a grande motivação disso é o que o profeta Sofonias estava falando. Uma vida bem vivida. Uma pessoa que consegue extrair o melhor da vida, ela agrada a Deus. Deus se satisfaz nela. Deus se alegra nela. Eu fico lembrando da história de Jó, né? Vocês lembram a alegria de Deus falando de Jó? Quando o diabo vai na presença de Deus? Deus enche a boca para falar de Jó. Que bonito isso, né? Quando Deus fala de Davi, um homem segundo o meu coração, não está falando de pessoa perfeita. Quando Deus fala de Daniel, Deus enche a boca para falar dessas pessoas. Quando Deus fala de Maria, quando Deus fala de Ruth, Deus enche a boca para falar. Deus fala com alegria, Deus se alegra, se deleita na nossa vida. Meus irmãos, oração por sabedoria, por conhecer, por discernir, por aprender a tomar boas decisões, mesmo quando não são decisões morais, mas saber fazer boas escolhas,
que vão abençoar as pessoas, que vão abençoar várias pessoas ao seu redor. Sabedoria transbordando entre nós. Imagina o conselho, o compartilhar, e isso ser abundante na nossa comunidade. Imagina só os mais velhos da nossa igreja cercados de jovens. Que coisa bonita. Imagina os mais jovens sedentos por sabedoria, não só por informação. Hoje informação é fácil conseguir, mas sabedoria não é fácil, sabedoria é difícil, gasta uma vida toda. E essa é a oração de Paulo, que eles aprendam a viver, que os mais velhos ensinem sabedoria através da vida. Olha que coisa bonita. Que os mais jovens possam olhar aqueles que não têm referencial de família e olhem e falam assim, nossa, é assim que vive, é assim que faz, aquilo encanta, aquilo ensina, educa. Que coisa bonita no nosso meio. Paulo pede para eles orarem por perseverança. É um outro fruto que Paulo pede por eles. Lembra que eles são novos na fé? Perseverança é a capacidade de você continuar e completar a maratona, completar a corrida. Não parar pela metade. Perseverança é a condição de você continuar, mesmo diante de adversidades, de situações difíceis. Perseverança é aquilo que você faz quando evidencia paciência. Você precisa esperar. As coisas não vão se resolver rápido. Os problemas não vão desaparecer milagrosamente. Em algumas situações você vai ter que conviver com alguns espinhos para o resto da vida. E aí você precisa daquela paciência perseverante. Pessoas que conseguem ir até o fim naquilo que começaram, não deixam as obras no meio do caminho. Pessoas que cumprem a sua palavra. Salmo 15 diz assim, Senhor, quem habitará no teu santo monte? E aí uma das coisas que ele fala depois é aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Manter a sua palavra. Cumprir os acordos. E até o fim. Ainda que pode aparentemente não ter sido um negócio tão lucrativo para você. Mas ser perseverante, paciente. Esperar até o fruto aparecer. Aquela frutinha aparecer. Essa é a convocação de Paulo. E para isso, nós precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor. É uma vida de oração que faz isso. É a oração que faz nós sermos perseverantes, como a parábola daquela viúva. Que a nossa comunidade possa abundar em paciência. Que possamos levar ao fim aquilo que começamos. E que possamos honrar a nossa palavra e os nossos compromissos, ainda que a gente possa sair prejudicado. E por fim, nessa história toda, aparece aquilo que a gente mais queria, né? Às vezes a gente poderia pensar assim, por que Paulo não colocou a alegria no começo? Porque essa alegria aqui, ela é resultado de tudo isso. Essa alegria não é só aquela alegria, aquela emoção de algo bom que aconteceu na nossa vida, efêmero, como um dia de aniversário, como um presente legal que você ganhou, como uma notícia boa que você ouviu. Essa alegria, ela é mais profunda. É aquela alegria e aquela satisfação que vem na nossa alma de você poder estar vivendo da melhor forma que é possível viver. É aquela alegria que tem que você está obedecendo a Deus. Aquela alegria que você não desamparou o seu irmão. Eu fui com ele até a 2ª milha. Aquela alegria que, ainda que as coisas não deram certo, você não abandonou ninguém ali no barco. Você ficou junto. Aquela alegria que às vezes o resultado
Parece ser o pior possível. Mas você foi fiel. E o resultado esperado ali era ser fiel. E traz essa alegria, essa satisfação na alma. A alegria de caminhar nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo não caminhou nessa terra com a cara fechada e amargurado. Ele não caminhou nessa terra triste, cabisbaixo, com aquele ar de coitado. Ai, eu vou para a cruz, tenham pena de mim. A gente lê os evangelhos e nós percebemos que Jesus viveu uma vida plena, uma vida abundante. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus, era animador estar perto de Jesus. Era animador, ele sabia o que ele estava fazendo, embora o caminho fosse muito difícil. A cruz fosse muito pesada. Não faltaram alegrias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltaram. E é essa convocação que Paulo faz. Ah, meus irmãos, e aqui eu não posso esquecer da experiência que nós estamos vivendo, né? Do luto. Quem demonstrou a nós alegria diariamente, nos últimos meses, em meio a uma situação muito difícil, com muitas dores. Foi impressionante. Aquele sorriso, ele não parou diante do sofrimento, ele continuou. Isso era encantador. Isso nos prendia, nos amarrava, nos ensinava, movia. Eu lembro de falar para a Liz, as vezes que eu pude estar com o Pacheco e com a Marta nesse tempo de aflição, toda vez que eu chegava em casa, a Liz falava assim, nossa, você está diferente. Eu falei assim, nossa Liz, eu fui lá fazer uma visita para levar consolo e eu saí tão abençoado de lá. Eu fui enriquecido. Eu aprendi tanto. Eu amo mais a Jesus por ver a vida deles, dos meus irmãos. Havia alegria naquela situação. Que lindo. Isso é o poder de Deus, irmãos. Isso não é humano. Isso é o poder, é a graça de Deus, é a força divina necessária para que nós possamos alcançar as virtudes da vida cristã. É o poder de Deus, é isso que nós precisamos. E isso nós alcançamos em oração. Concluindo, quando você avalia a sua vida, todos nós precisamos fazer isso. Você consegue ver frutos da vida divina sendo gerado em você? Você consegue ver? Você consegue ver frutos presentes na sua vida? Se você consegue ver, se alegre com isso. Louve a Deus por isso. Bendiga o nome do Senhor. A obra dele está avançando na sua vida. Se você não consegue ver nenhum fruto ainda, ou se eles estão ficando mais escassos, se alguns não estão aparecendo mais, apareciam, mas não estão mais aparecendo, meus irmãos, com muito temor eu falo isso. Lembra o que Jesus fez com a figueira que não produzia mais fruto? Vamos orar a Deus, Senhor, tem misericórdia, que a minha vida possa dar muitos frutos, que as pessoas possam passar perto e colher um fruto. E o último convite, vamos participar desse ministério de oração, de intercessão por outros crentes? Vamos fazer isso? Vamos orar para que as pessoas cresçam em sabedoria, em perseverança e em alegria? Essa oração de Paulo é um ótimo modelo para nós aprendermos a interceder.
Existe algum irmão que você conhece, que você convive, que está mostrando alguma deficiência? Em vez de ficar murmurando, falando mal dele, reclamando dele, falando pelas costas, vamos orar por ele? Vamos rogar, Senhor, ser gracioso, como essa oração de Paulo. Deus, abre os olhos, abre o coração, transforma a vida desse meu irmão. Tem algum irmão novo na fé que você conhece, que está começando? Ore por ele, se ponha no lugar dele, lembre dos seus primeiros passos. Deus, abençoa esse meu irmão. Demorou tanto para aprender isso daqui, que ele possa aprender mais rápido do que eu. A sua vontade, o seu caminho. Meus irmãos, que essa oração de Paulo possa ser um modelo a nos inspirar a orarmos uns pelos outros. E olha que legal. Essa pessoa que nós vamos estar orando por ela vai ser abençoada. Deus vai se deleitar na vida do nosso irmão, na nossa vida. E nós vamos colher essa bênção. Quanto melhor cada um de nós vivermos, quando aumentar a nossa capacidade de extrair o bem, o melhor possível da vida que nós temos, mais a nossa igreja vai ser abençoada. Mais a nossa família vai ser abençoada. Mais a nossa cidade vai ser abençoada. Mais o nosso país vai ser abençoado. No final das contas, quando a gente ora pelo outro, nós somos abençoados. Olha que legal isso. Essa é a maravilha que a igreja de Colosso estava experimentando. E que a igreja de Viçosa também continue a experimentar pela graça de Jesus. Amém? Este é o projeto IPV Reunida. Bem, sem dúvida a música me ajudou muito na minha integração com os jovens da igreja. Eu fui acolhido por um programa sensacional da igreja, que era as famílias acolhiam jovens recém-chegados, os jovens calouros. Então eu tenho muita saudade, muita gratidão. E ficaram como referência para mim, mesmo de acolhimento e de ajuda a me adaptar àquela nova realidade, longe dos meus pais, longe da minha cidade natal. Assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó
dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. As programações que a igreja fazia, as mensagens do Heavy, muitas eu trago até hoje na minha memória. E a música Alfa e Ômega, ela representa muito isso. Foi uma música que marcou aquela época, marca ainda nos dias de hoje, nós ainda cantamos nas nossas igrejas. E ela traz essa questão de reunir diversas gerações, né? Considerando que o Senhor é o nosso início, o fim de todas as coisas. Então isso traz a nós cristãos a esperança que Cristo, Filho, ó vem, ó vem, Senhor Jesus.